Glória a Jesus. Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 22. Versículo 31, 32, 33 e 34. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro é avisado. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Querido Jesus, que essa palavra seja para a tua glória, que assim seja. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Veja só, irmãos. Esse texto que nós lemos já foi muito pregado. Eu já preguei bastante sobre ele. Mas hoje eu quero te trazer uma interpretação por dentro da palavra, sim, né? Nada de modificar a palavra, mas apenas uma visão que de repente você talvez ainda não tenha percebido que fala-nos nesse texto. Quando Pedro foi avisado por Jesus que ele o negaria naquela noite, veja só, o Senhor tinha participado da ceia com eles, tinha instituído a ceia, né, a nova aliança, e depois então ele conversou com Pedro, dizendo que Pedro iria negar, que Pedro iria dizer que não o conhecia. E Pedro então logo, né, naquela agitação dele já respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Quando Pedro falou isso aqui, ele mostrou um defeito dele, e que hoje é muito... Cada vez mais a gente vê nas pessoas nos dias de hoje esse mesmo defeito que tinha na vida de Pedro. O que é isso? É a autoconfiança. Né? São aquelas pessoas que são autossuficientes. Pedro era autossuficiente. E para você identificar o que é uma pessoa autossuficiente, eu vou te dar aqui algumas características. E eu quero que você ouça, irmãos, isso aqui, assim com o coração aberto, porque nós temos que tirar isso de nós, tá? Porque é um grande perigo. Isso é um grande perigo. Eu vou te mostrar aqui como que é uma pessoa que é autossuficiente, e depois vamos voltar para a explicação a respeito de Pedro. Então veja só, cada vez mais a gente vê hoje em dia, principalmente agora com essa mania de pastores coach, né? Então a gente vê muito isso do você pode, você consegue, você faz. Então a pessoa se sente que ela é suficiente, ela não precisa de mais ninguém. E com isso, então,
as pessoas esquecem também de que dependem de Deus. E se tornam, então, pessoas que acham que podem viver sozinho, não precisa de ninguém, não precisa de ajuda de ninguém, não precisa de ajuda nem de Deus. Então, eles acreditam, eu digo eles no sentido da pessoa que é desse tipo, acreditam que o mundo está a seu dispor. Quer dizer, o mundo tem que girar em torno do seu umbigo. As pessoas autossuficientes, elas só pensam em si próprias, tá? Elas são egoístas, estúpidas, arrogantes, ignorantes. E eu não estou falando aqui de ignorância em conhecimento. A pessoa pode ter uma parede forrada de diploma, de doutorado, do que seja, de faculdades, Mas tem muita gente que tem milhões de diplomas que são ignorantes. Porque o conhecimento, ele enriquece, ele ajuda muito, e eu sou muito a favor de estudar, mas isso vem do caráter da pessoa. Isso vem de dentro da pessoa. Então, pessoas autossuficientes são pessoas ignorantes. Elas não ligam para nenhum tipo de sentimentos. Elas não se importam com o que o próximo está sentindo e muitas vezes não se importam nem com os seus sentimentos. Olha só como é triste ser assim. Porque a pessoa ignora até os seus próprios sentimentos, querendo passar por cima de tudo quanto é problema, de toda a situação, e dizer, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém, então eu vou conseguir. Tem diferença, Eu não estou dizendo aqui para você ser aquele coitadinho e dizer, não posso, não consigo, não é isso. Mas a pessoa autossuficiente é aquela pessoa que não valoriza ninguém. Então, ela não valoriza nem o que ela mesma está sentindo, muito menos o sentimento dos outros. Se acham superiores aos outros. Veja só, nós somos todos iguais. Nós temos diferença física, diferença de cor, diferença de cabelo, de formato de corpo, mas somos seres humanos. Somos todos iguais, podemos dizer assim que viemos todos da mesma forma, Então ninguém é melhor do que ninguém. E não são cargos e nem dinheiro que vai tornar uma pessoa melhor do que a outra. Mas os autossuficientes, eles se acham superiores aos outros. Então, para ele, a pessoa só tem valor, para ele, para ela, a pessoa só tem valor enquanto ela pode usar essa pessoa para benefício próprio. Passando disso, a pessoa não serve mais para nada. Estão entendendo, irmãos? Amém? E isso não sou eu que estou dizendo, tá? São psicólogos que passaram essas características aqui das pessoas autossuficientes. E se tem dinheiro, então, se essa pessoa autossuficiente tem dinheiro, ela se torna pior ainda. Porque daí, então, é que ela não respeita ninguém. Tenho dinheiro, não dependo de ninguém, posso me virar sozinho. Então, isso é muito terrível, E elas tornam, então, o mundo pior do que já é. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, que tem todas essas dificuldades, que tem todos os problemas que a gente sabe. E como eu digo, sempre vai ficar pior. Mas as pessoas desse tipo, elas tornam o mundo ainda pior. Porque elas não têm amigos, elas não querem ter amigos. O único amigo é ele mesmo, de si próprio. Então, eles não dependem de ninguém. Se viram sozinhas, são impiedosas,
são orgulhosos. A pessoa orgulhosa não admite que precisa dos outros. E não, um detalhe aqui, não aceita um não como resposta. Se uma pessoa autossuficiente chega para você e diz, quero que faça isso. E você diz, não faço porque não concordo. É a Terceira Guerra Mundial que acontece ali. Né? Por quê? Porque a pessoa não aceita receber um não. Ela pode, ela manda. Então tem que fazer o que ela quer. Usa muito essa frase, né? Faço o que eu mando, quem manda sou eu. Por isso, então, né, a gente vê, hoje em dia, muitos pais, quando eu digo pais, não estou falando só do homem, estou falando do pai e a mãe. Muitos pais dando mais valor para os bens materiais, por exemplo, para um carro, para uma casa, do que para os próprios filhos. Por quê? Porque já aprenderam lá de pequeno a ser autossuficiente. Então é o que ele quer, é o que ela quer, nem os filhos muitas vezes importam. Então esse é um problema muito grande do mundo hoje, está crescendo muito isso, principalmente depois da pandemia, isso cresceu demais. Por quê? Porque as pessoas tiveram de aprender ainda a viver mais sozinhas. Então foi criando aquela autossuficiência, aquela coisa que diz, não, eu posso, eu consigo, eu faço, eu não preciso da ajuda de ninguém. Mas não é assim que o Senhor nos ensina, e nem foi para isso que Deus nos criou. E as crianças, né, irmãos, isso aqui eu já falei aqui várias outras vezes, mas crianças que ganham tudo quando são pequenos, sem nunca receber um não, vão ficar assim. Então é muito importante, né, que pai, mãe, saiba dizer o não para os filhos. Por quê? Porque senão vai crescer sempre sabendo que recebe tudo o que quer e vai se tornar dessa maneira. Então vai ser autossuficiente. E a pessoa, então, autossuficiente, eles não sabem como depender de alguém. Eles não sabem. Eles não têm bom relacionamento com as pessoas. Se alguém chega e diz assim, eu posso te ajudar. Não, não preciso de ajuda. Não preciso. Mas não quero. Como eu falei antes, se tem dinheiro, pior ainda. Eu posso comprar, eu posso pagar, eu posso fazer. Então isso é um grande perigo que está acontecendo muito hoje nos nossos dias. Sempre aconteceu, mas depois da pandemia para cá, isso aumentou muito. E com isso, então, essas pessoas não admitem nem que precisam de Deus. Então, elas podem tudo. Deus, muitas vezes, não existe. Se existe, está longe. Não sabe que eu estou aqui, não quero ajuda. Porque muitos falam claramente, né? Que nem querem saber de Deus, nem da ajuda de Deus. Mas não sabem o que estão perdendo com isso. Então, as pessoas desse tipo são pessoas que estão demonstrando justamente esse comportamento aqui que Pedro teve. Pastora, mas Pedro era assim? Quem sabe ele pudesse não ter todos esses defeitos que foi relatado aqui nessa explicação que eu te dei. Mas ele era autossuficiente, sim. Porque veja só, em Lucas 22, do versículo 24 ao 30, nós não vamos ler, mas só para você se localizar no texto, os discípulos estavam discutindo entre eles quem que era o maior ou quem que era o menor. Então os discípulos estavam nos seus últimos momentos juntos com Jesus. Eles não sabiam, mas um pouquinho, umas horas à frente, Jesus seria preso.
Então eles estavam nos seus últimos momentos com Jesus e em vez de estarem aproveitando conversar com Jesus, receber de Jesus, receber conhecimento, receber graça, receber presença de Deus, através de Jesus, eles estavam discutindo entre si quem que era o maior, quem que era o melhor. E daí no fim dessa conversa, então, que foi o texto que nós lemos daí, que Jesus avisou para Pedro. Né? E Jesus disse, Simão, Simão, ou Pedro, Pedro, Satanás pediu para te peneirar. O que é isso? Se peneira alguma coisa, quando a gente fala em peneira, já lembra que vai cair fora alguma coisa. Né? Da peneira, o que você está peneirando ali, se é feijão, se é milho, não sei. Mas geralmente tem um pozinho, uma palhinha, né? Uma palha que cai fora da peneira. E Pedro aqui estava cheio dessa palha. Estava cheio. E o apóstolo Paulo nos diz, né, que as nossas obras são como feno, madeira ou palha, que vai queimar. Ou então as pedras preciosas, o ouro, a prata. Mas Pedro aqui estava cheio de palha. E não era diferente dos outros, porque os outros estavam querendo saber quem que era o melhor, quem que era o maior ou o menor. Mas o Pedro, então, Jesus chamou a atenção diretamente de Pedro. Por quê? Porque o que ele ia fazer dali a algumas horas era uma coisa muito séria. Que ele iria negar que conhecia Jesus. Então Jesus disse assim, ó, o diabo pediu para te peneirar, Pedro. Mas eu orei por ti. E aí a resposta de Pedro qual foi? Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Aqui mostrou a autossuficiência de Pedro. Foi o início da queda dele, para ele chegar a negar Jesus. Por quê? Porque quando ele falou isso, ele disse assim, Senhor, os outros, e olha só, meio que menosprezando os outros discípulos, os outros podem até te negar, mas eu não, nunca vou te negar, nunca vou te abandonar, estou pronto para morrer com o Senhor. Eles podem fazer isso, mas eu jamais. Então, quando Pedro falou isso aqui, além de ele menosprezar os outros, ele estava se sentindo, né, mais que os outros, ele estava se achando mais importante, ele estava se achando com mais valor e dizendo, se eles fizerem isso, é coisa deles, mas eu não. Mas aí Jesus disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. E aí, então, nós sabemos, né, que todo o desenvolvimento da história ali, do que aconteceu com Jesus, Jesus foi para o Getsêmani, e lá, então, no Getsêmani, Pedro continuou a sua descida, a sua queda. Por quê? Por causa de se sentir muito. Então aqui está um perigo tão grande, irmãos, que nós temos que entender isso. Essa autossuficiência que o mundo está ensinando, que as pessoas estão dizendo, você precisa ser assim, você precisa viver assim para você não sofrer, você tem que ser independente. Isso faz com que a pessoa se sinta melhor que os outros e vai levar à queda. Porque a pessoa daí confia só em si mesmo. E lá em Jeremias 17:5, diz assim que maldito do homem que confia no homem e faz do homem o seu braço forte. Então nós não devemos confiar em nós mesmos. Não podemos confiar em nós mesmos. É isso que eu quero que você entenda bem hoje através dessa mensagem. A nossa confiança tem que estar no Senhor.
Pedro estava confiando nele mesmo. Não, nunca vou te negar. Mas ele negou. E aí então a gente vê que essa autossuficiência simplesmente leva a pessoa à destruição. Então aqui, quantas pessoas hoje agem desse jeito e dizem assim: esse pecado eu nunca vou cometer. Esse pecado eu nunca vou praticar. Às vezes, alguém vê o outro irmão cair em pecado, em alguma coisa bem séria, e diz assim: não, eu sou pecador, reconheço, mas esse pecado aí, garanto que nunca vou fazer. É ali que essa pessoa vai cair. É ali que ela vai sair da presença de Deus. Por quê? Porque confiou em si mesmo, dizendo: isso não. Só um exemplo, né? Quem sabe caiu algum irmão em adultério. Ah, mas isso não, capaz, isso eu nunca vou praticar. Você não sabe o dia de amanhã. Ah, roubou, fulano de tal roubou tal coisa, eu nunca vou roubar. Será? Você conhece a situação que vai vir amanhã? Então é claro que a gente não quer, eu não estou aqui incentivando o pecado. Mas quando a pessoa confia em si mesma e diz: isso eu nunca vou fazer, é porque ela não está dependendo de Deus. Ela está dependendo de si mesma. Então nós não devemos nunca dizer: isso não. Se você falar assim, isso não, cuidado. A palavra de Deus diz também que da boca, sai o que está no coração. E através das palavras, então, existe a bênção e a maldição. Então, cuidado. Cuidado com o que você fala, porque às vezes aquilo que você acha que você nunca vai praticar, é ali que você vai pecar. É ali que você vai cair. Então, nós não podemos depender de nós mesmos. Nós temos que depender de Deus. Amém, irmãos? Então, Pedro confiava em si mesmo. Por isso ele disse: esses outros aí podem até te negar, mas eu jamais. E passou-se só algumas horas, e Pedro já estava fazendo aquilo que ele disse que ele nunca faria. Então a autossuficiência é uma condição que a pessoa diz assim: eu me garanto, eu basto para mim mesmo, quer dizer, eu sou suficiente, eu não preciso de mais ninguém, eu me garanto. Estão entendendo, irmãos, o que eu estou querendo transmitir? Então, aí mora o perigo. Então, nunca fale isso, nunca diga isso. Você pode até dizer: eu não quero fazer isso, eu nunca quero fazer isso. Mas nunca diga: ah, não, isso eu garanto que nunca vou fazer. Nós não garantimos nem na nossa vida daqui a 1 segundo. Então, nós não devemos ser assim. Por quê? Porque é muito perigoso. Então veja só, Pedro ali disse que jamais negaria o Senhor. Aí Jesus foi para o Getsêmani orar e pediu para Pedro ficar acordado com ele. Os discípulos foram junto para o Getsêmani, que era um jardim, onde Jesus ia orar. Getsêmani significa prensa de azeite. Então ali Jesus estava sendo prensado. Ali estava acontecendo a maior batalha espiritual que o mundo já viu. Porque ali Jesus estava sofrendo tudo aquilo que nós pecamos, que nós deveríamos sofrer, mas ele que estava sofrendo. Ele estava sendo exprimido, igual quando uma azeitona é exprimida para produzir azeite. Então Jesus estava sendo exprimido ali. E aí os discípulos foram com ele, mas ele sempre levava Pedro, Tiago e João para mais perto dele. Então ele levou esses 3 para mais perto. Os discípulos ficaram em um determinado lugar e esses 3 foram para mais próximo de Jesus.
E Jesus ainda se afastou desses 3 mais um pouquinho para ir orar. Mas ele disse assim: orem comigo, vigiem comigo, porque eu estou angustiado. Naquele momento ali, Jesus estava sentindo muita agonia, muita angústia. Por quê? Porque era o peso dos nossos pecados que estavam sobre ele. Então estava produzindo aquela dor, aquela angústia. No momento que Jesus estava orando, então, ele estava angustiado a ponto de suar sangue, que é um processo, né, que se chama hematidrose, que sai sangue das células. A pessoa está tão angustiada que sai sangue assim, ó, dos pedacinhos da pele, sai sangue pelos poros, né, as células, de tanta angústia que a pessoa está sofrendo. Então Jesus estava dessa forma e ele pediu para os 3 orem comigo. E daí ele foi orar. Quando ele voltou, os 3 estavam dormindo. Mas ele não chamou a atenção diretamente de Tiago e João. Ele disse: Pedro, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Por que Jesus falou isso? Porque há algumas horas atrás, alguns momentos atrás, Pedro tinha dito: Senhor, eu estou pronto para morrer contigo. Se for para ir para a prisão, se for para morrer, eu vou com o Senhor, eu não vou te negar. Mas agora Pedro não conseguiu ficar acordado com Jesus, que estava em angústia. Então por isso Jesus disse: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? E ali então esse episódio aqui, né, da oração de Jesus, nos mostra que os discípulos estavam dormindo. A palavra de Deus nos informa que é o sono da indolência. O que é isso? É aquela pessoa que está preguiçosa, que está desleixada, que está negligente com as coisas espirituais. Ela não precisa ser preguiçosa no físico, mas ela está preguiçosa no espírito. Então não conseguiu orar, não conseguiu deixar os olhos abertos para orar nenhuma hora sequer. Então por isso Jesus disse: mas você não orou comigo nem uma hora, Pedro. Agora há pouco você disse que ia morrer comigo, e agora nem orar? Estão entendendo, irmãos? Então olha só, Pedro foi arrogante, disse: esses aí pode te negarem, mas eu não. E agora já começou a queda dele então. Por quê? Porque nem acordado ele conseguiu ficar. E tem muita gente hoje no meio do povo de Deus, na igreja, que está nesse sono, esse sono espiritual. Porque não estão nem aí com o que está acontecendo no mundo espiritual. Para as pessoas o importante é só o físico, o material, só o que ela está enxergando. E não se tocam de que a vida, como eu preguei aqui terça-feira passada, nós estamos numa luta constante, numa guerra constante, espiritual. Então, muitos estão dormindo, estão vendo só o que se pode enxergar, mas não enxergam aquilo que para os nossos olhos é invisível. Então, esse é o sono que os discípulos estavam dormindo. E daí Jesus disse: mas Pedro, você não conseguiu vigiar comigo? Como é que você ia morrer comigo? Depois disso, então, Jesus voltou e disse: levantem, chegou a hora. E nesse momento, então, tem um detalhe aqui importante, irmãos, que nesse momento que Jesus, quando ele terminou a sua oração no Getsêmani, ele não estava mais angustiado. Então ele ficou angustiado enquanto ele estava lá orando. O inimigo estava ali, forçando Jesus a desistir da cruz. Mas no momento que ele terminou aquela oração, quando ele saiu de lá e disse, no versículo 46, Jesus disse assim: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação.
Então Jesus foi orar. E quando ele terminou de orar, ele já não tinha mais agonia. A partir daquele momento ali, Jesus já estava, vamos dizer, ele sempre esteve pronto para isso. Mas vamos dizer assim que a partir daquele momento ele não teve mais angústia. Ele estava pronto para ir para a cruz. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Aí então, olha só, Jesus foi preso. Não, eu estou só resumindo, né, irmãos? Vocês conhecem bem a passagem aqui, o que aconteceu. Mas daí Jesus foi preso, foi beijado por Judas para indicar quem que era. E Pedro, então, naquela revolta dele, cortou a orelha de Malco. Então, Pedro foi arrogante, dizendo que nunca ia negar o Senhor. Depois não conseguiu vigiar com Jesus, não conseguiu orar nem uma hora com Jesus. E depois ainda foi cortar a orelha de outro. Por que Pedro fez isso? Porque Pedro até esse momento ainda estava lutando no físico, na matéria. Então tem muita gente ainda que hoje luta com os problemas achando que são físicos. Não olham para o lado espiritual. Não sabem que por trás dos problemas sempre tem uma ação do inimigo para nos derrotar, para nos desanimar. Então ficam lutando que nem Pedro. Pedro pegou a espada e cortou a orelha do homem. Aí Jesus mandou ele largar, curou a orelha do homem, né? Mas Pedro estava então lutando no físico e não no espiritual. E a palavra do Senhor nos diz em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades do ar. Né? Contra as forças espirituais da maldade. Então Pedro estava dessa forma. Olha o que a autossuficiência faz com a pessoa. Se acha o tal, acha que tem solução para tudo. Então Pedro pensou, se eu sair dando espadada aqui em todo mundo, eles vão deixar Jesus livre. Mas não. O que Jesus queria, né? É que ele tivesse entendido que o mundo espiritual é diferente do material, é diferente do físico. E aí Jesus disse assim, mas Pedro, lá em Mateus 26, 53, Jesus disse assim, Pedro, se eu quisesse eu orava ao Pai e ele me mandava aqui agora mais de 12 legiões de anjos. Então Jesus disse assim, Pedro, eu não preciso que você me defenda com a espada, eu não preciso que você brigue por mim. O Pai podia mandar mais de 12 legiões de anjos para me defender. Mas não era esse o objetivo de Jesus, né? Jesus queria chegar à cruz. Então mais de 12 legiões de anjos, irmãos, veja só, daria 72 mil anjos. Se Jesus tivesse pedido, Pai, me defenda agora, mande anjos para me defender, teriam vindo 72 mil anjos. Por quê? Porque cada legião são 6 mil. Então Jesus disse aqui mais de 12 legiões. Então vamos ver assim, 12 legiões dá 72 mil. Seria uma legião de anjos para cada um dos discípulos e para ele, Jesus. Mas daí você diz, não, pastora, mas os discípulos eram 12, então tinha de ser 13 legiões de anjos com Jesus. Não, porque Judas já estava fora. Então Judas já não estava mais dentro da proteção de Deus. Ele já tinha feito o que Satanás tinha colocado no coração dele. Então seria uma legião de anjos para defender Jesus e uma legião de anjos para defender cada um dos 11 discípulos que estavam lá. Então Jesus disse, Pedro, não preciso disso. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então hoje em dia tem muita gente ainda lutando contra a carne e o sangue. Por exemplo, se levantou uma pessoa contra você, se você odiar aquela pessoa, se você desprezar aquela pessoa, você vai estar lutando contra a carne e o sangue. Por quê? Porque não é aquela pessoa que está se levantando contra você,
Mas é o mal que está usando aquela pessoa para se levantar contra você. Então você tem que orar para repreender esse mal. E não sair que nem Pedro, pegar a espada e sair cortando todo mundo. Né? Então a luta espiritual é contra as trevas. É contra a força do mal, é contra Satanás. Nós não podemos transmitir a nossa... Como é que eu vou dizer para você? Nós não podemos querer nos defender, sair dando soco nos outros. No inimigo, em Satanás, nós não podemos dar soco, porque ele é espiritual. Mas nós podemos nos defender em nome de Jesus e com o sangue de Jesus. Então é isso que nós temos que fazer. E não fazer como Pedro. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, quando alguém se levanta contra você, pode ter certeza que não é aquela pessoa que está se levantando contra você. É algum mal que está usando aquela pessoa para te atormentar. Então, você tem que lutar contra essa armadilha do inimigo, repreendendo o mal da vida dessa pessoa. Amém? Aí Pedro, então, fez isso, né? Mais uma descida, mais uma coisa que fez que ele... se tornasse, vamos dizer, ele era autossuficiente, então que ele se tornou insuficiente. Ele estava vendo que ele estava só despencando, por causa daquele orgulho dele. Aí a outra coisa que ele fez, é que ele tomou lugar entre os pecadores. Qual é o versículo aqui? Deixa eu achar aqui. No versículo 56 de Lucas 22 diz o seguinte. 55. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Então a outra coisa errada que Pedro fez... é que Pedro se assentou junto com aqueles que estavam julgando Jesus. Que estavam ali rindo de Jesus, cuspindo em Jesus, debochando de Jesus. Então eles estavam lá, era uma noite fria, e eles acenderam uma fogueira no meio do pátio, do lugar onde Jesus estava sendo interrogado e apanhando. E Pedro então se assentou perto daquele fogo. Quem sabe você diga, pastora, mas só de ele se sentar, ele pecou? Sim, sabe por quê? Porque lá no Salmo 1, versículo 1, diz, né, que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Então, aqueles que estavam ali, debochando de Jesus, vendo Jesus apanhar, e não falavam nada, estavam escarnecendo de Jesus. E Pedro se assentou com eles. Então ele fez parte daquilo. Então olha como uma pessoa autossuficiente vai caindo. Eu já falei aqui há algum tempo atrás. O cristão não cai de repente. Ele vai caindo. Não é que hoje ele está firme com Jesus, de repente, daqui a 1 hora ele cai. Não, ele cai um pouquinho hoje, ele cai um pouquinho amanhã. E ele vai caindo até se desviar. Então Pedro aqui, primeiro ele foi arrogante com Jesus, dizendo, nunca vou te negar. E depois foi caindo, aos pouquinhos. Então olha só, ele tomou lugar entre os pecadores. A próxima coisa que Pedro fez, então, foi aquilo que Jesus tinha avisado para ele. Pedro negou Jesus. Então chegou, né, uma mulher... Ali, diz no 56. Entre mentes, uma criada vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava dizendo, mulher, não o conheço. Então o que Jesus tinha dito para ele, Pedro, essa noite, antes que o galo cante, e aqui falando que galo não era galo, mas era a trombeta que os soldados tocavam, que se chamava assim, né? Mas não vou entrar nesse detalhe agora. Mas então, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aqui ele já começou,
Então chegou uma criada, né? Lá, uma criada vendo assentado ao lume, quer dizer, próximo ao fogo, fixou os olhos nele e disse, esse também estava com ele. Mas Pedro negou dizendo, mulher, não o conheço. Olha só, ele tinha dito há horas atrás que ele nunca ia negar Jesus. E agora ele estava dizendo, eu não conheço esse homem, mulher. O que você está falando? Primeira vez então, né, que ele negou. Aí diz no 58, pouco depois, vendo-o outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. Segunda vez. Pronto, já negou Jesus 2 vezes. E agora a terceira vez, e tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então veja só, aqui Pedro foi negando, né? E lá em Mateus 26, 74, está dizendo que daí Pedro já não está. Aqui Lucas disse que ele só falou assim, homem, não compreendo o que dizes. Mas Mateus explicou um pouquinho melhor o que Pedro falou nessa terceira negação dele, que ele estava jurando. Então Pedro, na terceira vez que ele jurou Jesus, ele já tinha descido tanto, por causa da sua autossuficiência, que ele primeiro negou de novo, e agora ele não só negou, ele estava fazendo juramento e estava falando palavrão. Então ele estava falando desaforos, e ainda dizendo, eu juro que eu não conheço esse homem. Aí o que aconteceu? Nesse momento, né, cantou o galo. Então o soldado tocou a trombeta, que era chamada assim, né, de galo. E Pedro então caiu mais um pouquinho, por causa do seu orgulho. A soberba precede a ruína, a palavra de Deus nos diz. Então Pedro estava só caindo. E nesse exato momento, ali no versículo 61, diz o seguinte, então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Imagine só, irmãos, como é que ficou Pedro. Ele estava ali então, naquela soberba dele, né? E agora, quando ele lembra do que Jesus falou, nesse exato momento, Jesus olhou para ele. Agora imagine, Jesus todo machucado, ensanguentado. E nesse exato momento, Jesus ainda foi tão misericordioso que olhou diretamente para Pedro. Então, o que nós podemos entender com isso? Jesus estava julgando Pedro, dizendo, eu te falei que você ia me negar. Não, Jesus olhou para Pedro oferecendo perdão. Jesus é tão misericordioso, irmãos, que quando nós pecamos, Ele nos oferece perdão. Então você pode ficar sabendo que nenhum minuto da nossa vida, os olhos do Senhor estão longe de nós. A cada momento, em tudo que nós fizermos, em tudo que nós falarmos, os olhos do Senhor estão em nós. Imagine como é que Pedro ficou destruído, né? Ele lembrou na hora. E Jesus ainda olhando para ele. Então veja só. Esse foi o declínio que Pedro enfrentou por causa da sua autossuficiência.
E nós também, irmãos, se nós dependermos de nós mesmos, nós também vamos cair. Pedro caiu. É claro que eu não vou estar falando agora nessa mensagem, já tem outras, né, que eu falei sobre isso. Depois, ele, como diz aqui, que ele chorou amargamente, ele se arrependeu e foi grandemente usado por Deus. Mas ele passou por isso. Por quê? Por causa da sua autossuficiência, por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba. Então ele não precisava ter passado por isso, se ele reconhecesse que ele dependia de Deus. Quando Jesus falou para ele, né, Pedro, cuidado, o diabo pediu para te peneirar. E eu roguei por você, e você vai me negar 3 vezes essa mesma noite. Se ele tivesse dito, Senhor, tenha misericórdia de mim, não deixe isso acontecer. Mas não, ele na arrogância dele, ele disse, jamais. Os outros podem te negar, mas eu nunca. Então por isso nós nunca podemos, irmãos, ter essa autossuficiência, ter esse orgulho, ter essa soberba e dizer assim, o que aquele irmão fez, isso nunca. Cuidado, cuidado, porque é muito perigoso. É claro que a gente não quer, né? Lógico que ninguém vai sair por aí matando, roubando, adulterando, não é isso. Mas cuidado com aquilo que nós falamos. Porque se você disser isso nunca eu vou fazer, ali está uma armadilha para te pegar. Então diga assim, aquele irmão, aquele fulano fez isso, vamos orar por ele. Porque eu não sei se o meu amanhã, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Será que eu não vou fazer pior? Né? O mesmo exemplo de Adão. Muitas pessoas dizem, né? E a gente fala na brincadeira, nós falamos muito isso no estudo bíblico, lá no ITQ também, os alunos falam, quando chegar lá no céu e conhecer Adão, quero dar uma surra no Adão. Mas será que nós não teríamos feito até pior que o Adão? Por que a Eva foi comer o fruto? Ela deu uma mordida. E se fosse nós, irmãs? Será que ela não tinha comido o fruto inteiro? Né? Então é esse o sentido que eu quero que vocês entendam. Nunca diga não, isso jamais. Aí mora o perigo. Porque aí você não está dependendo de Deus, aí você está dependendo de você mesmo. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, olha só, a palavra do Senhor nos diz, no Salmo 42, 7, que um abismo chama outro abismo. Então, um pecado chama o outro pecado. Pedro pecou sendo autossuficiente. Chamou outro pecado, negou Jesus. Cortou a orelha de Malco. Confiou nele mesmo. Então, um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. E aí a pessoa não cai de repente, ela vai caindo aos poucos. Então, por isso nós temos que confiar em Jesus. Se tem uma coisa, irmãos, que nós temos que fazer, eu aprendi isso e gostaria que você levasse isso com você para o resto da tua vida. Em todos os dias da tua vida, diga, Jesus, sem o Senhor eu não consigo. Eu dependo do Senhor. Fale isso para Jesus todo dia. Diga, Jesus, sem o Senhor não dá. Eu dependo do Senhor. Me ajude, não me deixe pecar. Me dê força, me dê entendimento, me sustente. Então nós dependemos de Jesus. Nós temos que confiar só em Jesus. Se nós confiarmos em nós mesmos, dizendo, não, nunca mais vou cometer esse pecado, amanhã você faz de novo. Então diga, Senhor, me ajude. Eu dependo do Senhor para eu não cometer mais esse pecado. Amém?